Olá, amados, namastê, como estão? Muito bom falar com vocês novamente. Vamos dar sequência ao próximo vídeo do projeto, que fala das forças involutivas. O que seriam forças involutivas? Seriam forças que se alimentam de energias negativas, de energias de baixa vibração, e os campos magnéticos da Terra no início do nosso projeto geraram energias enormes assim, em torno do nosso planeta e chamaram a atenção de todo o universo, inclusive dessas forças involutivas, né? E perceberam que de alguma forma poderiam tirar proveito das regras que regiam o nosso projeto, né, que são as regras magnéticas, como nós tratamos no primeiro vídeo, né, as regras magnéticas, as regras de karma, de livre-arbítrio, de impulsionamento da nossa origem, né, para de onde nós viemos e para onde nós vamos. E inseriram um vírus, então, que vamos chamar de vírus nessa altura, que é o vírus do medo. E na interdependência com essas regras, que são regras fixas do nosso projeto, acabam nos colocando num aprisionamento. Vamos dizer que, trabalhando em conjunto com as regras originais, o medo foi colocado de forma a nos prender dentro da nossa situação atual, né? Tudo no universo gira em torno de energia. Tudo é energia. Sentimentos são energias, palavras são energias, até um olhar transfere energias. Então o universo ele é visto e impulsionado por energias, né? E nesse caso nós estamos falando de energias no nosso projeto, no planeta Terra, de energias extremamente poderosas, né? De energias sutis, que têm um valor imenso em termos universais, em termos cósmicos, né? A insegurança, a ganância, a arrogância, a inveja, a autossabotagem e as doenças que esses sentimentos acarretam para a sociedade humana, né? São males que têm ou a origem ou são apoiados no medo e no desconhecimento das regras. Então, quando nós não conhecemos as regras, nos vemos aqui soltos, e o medo atua com muita força em cima do desconhecimento, da falta de consciência das leis cósmicas que regem realmente a nossa existência, né? E o nosso instinto de sobrevivência, de autopreservação, em resposta à energia desconhecida, essas energias desconhecidas, esses sentimentos, né, desconhecidos gerados pelo programa do medo, nos leva à violência do desconhecido como resposta, né? E por sua vez com essa violência, aciona a lei do karma, né? Então isso gera um aprisionamento, porque fica um ciclo interminável, né? Medo, violência, aciona o karma, medo, violência, aciona o karma. Porque sem conhecer essas regras, naturalmente o ser humano, ou qualquer outro ser, reage ao desconhecido com desconfiança, e se existir o medo nesse animal ou nesse ser humano, ele reage violentamente. Você pode ver que um animal selvagem, silvestre, que não tem medo do homem, se você se aproxima dele, ele tem curiosidade, ele chega perto, ele interage, né? Agora, quando ele conhece o motivo do medo, isso falando de um animal selvagem, ele tende a atacar, ele responde agressivamente. E o homem, tendo o medo inserido no seu projeto, no projeto Terra, passou a responder violentamente ao desconhecido e acionar o gatilho do karma e nos aprisionar onde nós nos encontramos. Uma outra questão também que se desenrolou com o advento do medo é que, sem encontrar uma saída para a nossa origem divina, para a nossa busca de divindade, vamos dizer assim, de origem, de senso de pertencimento, vamos falar assim, a falta de encontrar um caminho acabou nos levando à criação do ego. Então o ego ele foi alimentado por essa situação, porque ele é uma justificativa para a nossa existência. O ego passou a ser uma justificativa.
porque o nosso instinto de retorno ao lar, vamos dizer assim, não encontrava uma saída, porque se viu alimentado por um ciclo eterno. Então, como justificativa, criou-se o ego, que nos afastou ainda mais de Deus e dos nossos irmãos e da natureza, criando a separação, o eu, o outro, né? Nos diferenciando um do outro, né? E acabou nos colocando no esquecimento do nosso ser divino. E para assegurar que todo esse ciclo se mantivesse de uma forma eterna, vamos dizer assim, o máximo tempo possível, as forças involutivas criaram alguns mecanismos, que eu vou só pincelá-los aqui, mas que cada um pode julgar o bem e o mal que acredita que esses sistemas façam para si mesmo, para sua família ou para a humanidade, né? E que essas ferramentas, vamos dizer assim, de controle seriam o sistema econômico, né, que nos faz buscar o lucro praticamente a qualquer custo, baseado na questão de garantir a sobrevivência, ou logicamente apoiado, portanto, pelo medo, né? A religião, com os dogmas que nos mantêm assustados e acuados como eternos pecadores. Então a culpa, né, leva ao medo e o medo leva ao pecado, e isso é uma autoalimentação do medo. Isso é um sistema de controle, nitidamente, né? Os sistemas de comunicação, com raríssimas exceções aí bem intencionadas, mas acabam escancarando de forma covarde toda a violência possível e imaginável. Nunca se traz boas notícias ou esperanças, vamos dizer assim, que tem raríssimas exceções, mas a grande maioria nos quer manter assustados, né? Manter acuados. Você só vê violência e desconfiança nas informações. E eu coloco também a medicina, que provoca o medo, porque cuida da doença ao invés da saúde. Então a intenção quando você cuida da doença é que apareçam mais doenças, para você ter mais lucro e poder proporcionar mais medo, na verdade. E a visão parcial também de órgãos do corpo, como se fossem mecanismos individualizados. Você tem um fígado, você tem um coração. Na verdade não é isso, nós somos um organismo completo, que temos energia, né? Temos emoções, tudo isso interdependente para proporcionar saúde. E a medicina sabe muito bem disso. Tem vários estudos que já demonstram isso, mas a medicina insiste em dar o remedinho para aquele problema do fígado, que aí vai dar um outro problema no esôfago, aí vai dar um outro problema nos rins e assim vai. Então isso é uma retroalimentação do medo, uma autoalimentação do medo. E o que acabou se transformando numa comunicação em massa, porém, que conseguiu uma independência, foi a internet, né? Que apesar das mazelas que a gente sabe que a internet tem, ela acabou se apoiando na nossa regra universal de livre-arbítrio e acaba se transformando num processo praticamente livre de comunicação, realmente, né? Possibilita que essa mensagem chegue a você, que você pesquise os assuntos que bem lhe interessam e encontre informações de todos os tipos. E a internet se consolidou realmente como um processo de comunicação em massa com liberdade, né? Enfim, é um dos que seriam ferramenta de controle, mas conseguiu se transformar numa ferramenta independente de comunicação. Vamos nos aprofundar muito nessas questões, porque além de serem polêmicas e controvérsias, cada um de nós pode tirar a conclusão do bem ou do mal que cada um desses itens faz para nós ou para a humanidade, ou que nós podemos observar sobre isso. Cada um de nós é bastante consciente para poder perceber a atuação dessas ferramentas ou não. Aqui o que eu não digo não é para nós nos separarmos dessas ferramentas, não é isso. Mas ter consciência já muda tudo. Então, quando você percebe uma situação caminhando para uma perspectiva de controle, se você tem a consciência daquilo, você já não se deixa levar, porque a emoção que aflora quando você vê uma imagem de violência é ela que te coloca nesse estado de medo e de pânico, né? E nos separa um do outro. Então, ter consciência disso é o suficiente. Então, por exemplo, preciso de uma informação atualizada sobre qualquer assunto. Liga a televisão, assiste aquela informação necessária e ok, está feito.
né? Nós não precisamos ficar como vítima do que é exposto num ciclo sem controle, sabe? Num ciclo onde imagens de violência, você está jantando com a sua família, ou você está em paz sozinho, consigo mesmo, e vem uma informação de violência, de agressão, dos mais baixos índices de vibração imaginários. Quer dizer, você não precisa se expor a isso, né? Então, quando você vai assistir um filme no cinema, fica ali horas com o olho arregalado na tela, vendo o sangue rolando para um lado e para o outro, está se submetendo a uma situação de autoflagelo, né? Precisa pensar muito bem no porquê que está fazendo aquilo e o que leva àquela necessidade de assistir aquelas cenas de violência. Enfim, daqui para frente cada um percebe e filtra o que bem entende que entre dentro de si, lembrando que tudo são energias, né? E que essas cenas, esses sentimentos que disparam na gente quando a gente pensa em alguma coisa ou lembra até de uma cena desagradável, ou que aconteceu conosco ou que nós presenciamos, aquilo gera reação no nosso organismo. E nós sabemos que tudo é uma questão de química. Essa reação negativa que a gente percebe, a gente pode também proporcionar sentimentos e pensamentos para resultados positivos no nosso organismo. Tudo é uma questão de ação, reação e energia, que essa energia se transforma em química. Então vamos ser muito conscientes em relação a isso, isso é muito importante. Ok, esgotamos esse assunto então das forças involutivas e no próximo vamos falar de um assunto bem mais legal, que é das missões de resgate. Então, seres iluminados vieram em atendimento às nossas orações e às nossas necessidades e em compaixão à nossa situação que nós nos encontramos, vieram em missão de resgate. E não foi um, não foi dois, foram vários seres maravilhosos que deixaram as suas sementinhas de luz para que nós tivéssemos o rastro aí no momento certo, no momento necessário, seguir esses ensinamentos e compreender esses ensinamentos e agregar eles à nossa existência. Então, namastê a todos, espero que tenham gostado. Deixem o seu like, façam seus comentários e vou trabalhar já no próximo vídeo para que a gente tenha sequência aí com as missões de resgate, ok? Um abraço.